Bem-vindos ao Controvérsias Imobiliárias. Este é um novo podcast que eu, o Pinheirinho e aqui o nosso querido Vítor Neves vamos começar a entregar aqui uma vez por mês, vai-vos aparecer nas vossas redes sociais e queria explicar-vos porque é que este podcast surgiu. Na realidade surgiu de uma ida minha a Las Vegas e quando estava a ver uma palestra de um senhor que é o Dan Kennedy, ele estava a falar precisamente dos temas controversos. E eu achei aquilo tão engraçado e pensei assim, devia haver um podcast de temas controversos do imobiliário. E lembro-me perfeitamente, pensei, não, isto tem que ser feito com o Pinheirinho e com o Vítor, não há hipótese. Será? De maneira que mal cheguei, falei com o Pinheirinho, falei com o Vítor e pronto, e nasceu as controvérsias imobiliárias. Por isso, espero que gostem destas controvérsias. Todos os episódios vão ter um tema controverso, pelo menos assim esperamos, não é? Não existe aqui verdades absolutas, existem opiniões, existem experiências, existe partilha entre nós e estejam à vontade para fazer dos comentários algo extremamente controverso. Concordo. Então, hoje o que é que a gente vai falar hoje? Conta-me lá. Primeiro tudo bem-vindo a nós todos, não é? Bem-vindos. Bem-vindos aqui a nós todos. O que é que vamos falar hoje? Vítor, sabes o que é que vamos falar hoje? Eu não sei do que vamos falar, mas eu sei apenas uma coisa e isso ninguém me tira da razão. É que, de facto, eu sei que venho divertir-me aqui convosco. Vimos, com certeza, trazer temas interessantes a quem nos escuta, sobretudo se forem pessoas interessadas na profissão que desenvolvem. Sei que foi um esforço para cada um de nós estar aqui hoje, neste horário, depois de tudo o que aconteceu ontem a cada um de nós, com certeza, mas as pessoas merecem tudo isto da nossa parte e, portanto, vimos altamente motivados. Verdade. Concordo e sinto exatamente o mesmo. Então vamos dar início aqui ao primeiro tema. Vamos lá, estou muito calmo. Eu daqui nada já começo a soltar-me aqui um pouco e mostrar o meu sotaque do Temos de pôr qualquer coisa na água. Então diz-nos lá, qual é o tema de hoje? Vamos falar sobre comissões e honorários. Portanto, vamos falar aqui sobre esse tema que traz aqui, é verdade. Traz aqui mesmo muita controvérsia, se é justo, se não é justo, porque é que é justo, porque é que não é justo, quando é que é justo, quando é que não é justo. E o que é que a gente sabe sobre isso, não é? Nada. Temos opiniões apenas. Mas a gente vai opinar. E a verdade é que ninguém sabe sobre o que é que vamos falar em concreto dentro deste tema, porque isto será sorte, não é? Sim, malta, isto não foi nada combinado, tá? Isto é, só os temas é que a gente sabe que vamos trazer aqui um tema, mas nada combinado, tá? Portanto, aqui não há bolas quentes. Não sei se sabem o que é bolas quentes, mas eu não sei. Eu depois explico o que é bolas quentes. Então, temos aqui o nosso saco, não é um saco azul, mas não é um envelope azul, mas é onde estão os nossos temas, ou os subtemas, sobre os quais vamos falar. E, portanto, vamos ver o primeiro. Eu já tirei aqui o primeiro. Vou colocar aqui. É ao calhas, tá? É ao calhas. Isto, daqui a nada vão ver. O próximo não vai ser igual, portanto, é ao calhas. Portanto, aqui o tema, eu vou mostrar já para a câmara, para não acharem que eu estou aqui a viciar isto. E então, o consultor deve ser remunerado também pelo tempo investido, mesmo sem venda? Vou mostrar aqui para a câmara. Essa pode ser já para mim ou não? Pode. A gente é para todos. Mas podes responder. Bom, antes de mais, eu gostava agora, numa versão um bocadinho mais séria, quase de agradecer à Susana este convite maravilhoso que nos fez a nós dois, Pinheirinho e a mim, ao Vítor. E eu agradeço por nós os dois, ao fim e ao cabo, porque a Susana é que teve a ideia e desafiou-nos a vir participar neste momento, que eu acho pode ser de grande mais-valia às pessoas do imobiliário. De facto, os temas vão ser plurais, vão ser tudo temas à volta do imobiliário, mas independentemente das pessoas partilharem ou não da nossa opinião, só o facto de terem a oportunidade de poder escutar um outro ponto de vista, eu acho que isso já é totalmente construtivo. Eu gosto muito de ouvir opiniões de pessoas, mesmo que sejam opiniões a priori diferentes daquelas que eu já tinha, mas faz-me entender um outro lado. Eu acho que isto é muito, muito positivo e isso permite-nos crescer. Porque se nós nunca nos depararmos com opiniões diferentes daquelas que nós já temos, com base na nossa experiência de vida, nós nunca mudamos aquilo que fazemos até ao presente, não é? E, portanto, obrigado por esta oportunidade uma vez mais, Susana. Quanto aos temas, de facto, eu sabia quais eram os 3 temas nucleares, o tema nuclear de hoje, basicamente,
mas não sabia as perguntas particulares. Nós também não sabemos, deixa lá. Sim, e portanto eu acho que nós temos que vir com a verdade que nos assiste. Isso. E é isso que eu venho partilhar. Não aquilo que não sei, mas apenas aquilo que eu entendo sobre a matéria. Relativamente aos honorários, eu gostava de responder a esta pergunta ou levantar o tema com uma outra resposta em formato de pergunta, como gosto. Controversa. Eu, por vezes, vou a uma sapataria quando olhei na montra e vi algo interessante e eu, olha que sapatos estão giros, deixa-me aqui ir ver. E experimento um par ou outro e penso, no meu pé não fica bem. Acho o modelo giro, mas no meu pé não fica bem. Experimento mais um ou dois e mais um ou dois e noutra cor e por vezes penso, será que vou usar mesmo isto? E não vou usar, então não vou comprar. Eu gostaria de fazer uma pergunta, Pinheirinho, se achas que neste caso, uma vez que experimentei 7 ou 8 pares de sapatos, fiz gastar as pessoas meia hora ou uma hora, ou seja o que for, se eu teria que pagar por este serviço que eu de facto consumi, mas não levo comigo. E a resposta à tua pergunta é esta mesmo. Se um consultor imobiliário deve cobrar por aquilo que fez, mas não surtiu efeito. O legislador, quando criou a Lei da Mediação Imobiliária, a Lei 15/2013, de 8 de fevereiro, refere que a comissão é devida com a conclusão e perfeição do negócio visado pelo objeto da mediação. Significa que só é possível uma pessoa remunerar-se se de facto há uma transação. Sim. Se eu atendo um cliente, mas levanta aqui outra questão, se por minha culpa ou por culpa do cliente eu não consegui descodificar efetivamente o que ele procura, ou se a pessoa não está ainda completamente certa daquilo que é a sua necessidade e o que é que quer resolver, eu pergunto o que é que o consultor tem a cobrar nesse momento. Claro que investiu o seu tempo, mas pergunto que consequência é que isso traria ao mercado. Se fosse possível as pessoas cobrarem apenas porque atendem alguém, mesmo que efetivamente não venham a concretizar o negócio, qual a consequência se isso fosse permitido sequer? Portanto, não é permitido legalmente, não é possível cobrar dinheiro sem prestar um serviço com conclusão do negócio, é ilegal. Portanto, quem o pratica está a cobrar clandestinamente e de forma ilegal. A minha pergunta é como é que faturam isto do ponto de vista da sua contabilidade? Não é possível faturar isto? Eu não sei se existe. Existem muitos consultores que fazem este tipo de práticas. Não, eu creio que não existem até nenhum, mas se existem é ilegal, não é? Pronto. Portanto, é ilegal. Mas mesmo que fosse previsto na lei, que consequência é que isso traria? Será que faria com que as pessoas não fossem às agências com medo de estar a pagar uma coisa que pode não vir a resultar no negócio? Portanto, eu julgo que será... É o meu ponto de vista, por isto é controverso, o tema deste podcast é controvérsias imobiliárias. Eu julgo que será mais proveitoso não o cobrar. Sim. Não o cobrar, e as pessoas também podem, se querem fidelizar um cliente, porque há quem pense, mas se cobrássemos, fidelizávamos pessoas. Ok, podem fazer com eles um contrato de mediação imobiliária de comprador. Se a pessoa se sente motivada a ficar apenas com aquele consultor, pode com ele celebrar um contrato e, portanto, está tudo certo. De facto, só pela simples possibilidade de eu, enquanto prestador do serviço, não estar a fazer a coisa devidamente, eu já não me sentiria confortável em cobrar. Ou seja, se eu estou a atender um cliente comprador, mas eu não entendi muito bem porque é que eu tenho que colocar as coisas do lado do cliente, a pessoa não se explicou. Nós é que temos que estar preparados, do ponto de vista do prestador de serviço, para descodificar aquilo que o cliente procura. E a partir do momento que nós temos as técnicas e que sabemos, eventualmente, fazer uma investigação de valores para, de facto, perceber em profundidade o que é que a pessoa procura e necessita, mesmo além daquilo que ela tem consciência. Aí sim, mais rapidamente podemos apresentar um produto que existe em carteira ou não existe em carteira, mas o mercado tem. E, no momento do fecho, cobrar por esse mérito que acabou de se ter. É a minha opinião apenas e estou muito, muito receptivo a escutar a vossa. Não, eu acho que a opinião é muito comum, até porque há poucos consultores a fazerem isto, certo? Eu até diria mais. Eu diria que era bom nós tirarmos outro papelinho, porque este não é assim tão controverso, acho eu, não é? Porque se há pouca gente a praticar isto, se calhar... A única situação que existe é aqueles serviços acessórios que estão ligados ao parque imobiliário e esse sim é cobrado, como por exemplo o homestaging. Há consultores que cobram o homestaging à parte, como um serviço acessório, até porque têm na sua equipa uma homestager que presta exclusivamente esse serviço.
Portanto, isso é uma coisa completamente à parte, não é? Eventualmente, Não tem nada a ver com o comissionamento. existem outros consultores que sei que existem, que cobram, por exemplo, pelo estudo de mercado. O que é ilegal. Pois. Não, eu não posso falar nada porque tenho é que ouvir o vosso ponto de vista também, mas tenho a opinião formada sobre isso. Nós sabemos. Mais uma vez, Por isso é que estás aqui. mais uma vez a lei da mediação refere acerca disso. Refere algo acerca disso. Além de formador do imobiliário, sou avaliador imobiliário e, portanto, um dos cursos que eu mais promovo e que mais vendo, se posso dizê-lo deste Sim. modo, é o curso de avaliação de imóveis, que é curiosamente o curso que está neste momento em campanha. E é um dos cursos que mais pessoas tenho. Há sempre uma ideia de que, e é muito curioso, eu gostaria até de dizer, apesar de não ser o tema de hoje, mas há muitas pessoas que me dizem avaliação, mas ninguém faz avaliação. Isto é redondamente mentira. A turma que eu tive até hoje com mais gente nos cursos online foi avaliação de imóveis. 123 pessoas online. Portanto, Certo. isto não é comum Mas num eu acho curso. que isso é uma coisa que... Eu, por exemplo, no tempo que eu era consultora, não se falava muito. Não se fala, depende. Hoje em dia, acho que cada vez mais se ouve falar em avaliadores de imóveis. Exato. E, portanto, acho que isto é uma tendência... Não sei se vocês têm esta percepção, mas eu acho que é uma tendência que cada vez mais se vê os consultores, em vez de estarem a fazer o estudo de mercado, contratarem este serviço Certo. para terem ali um bocadinho mais de Suporte. sim, de suporte e até de uma vantagem de negociação de preço com o proprietário e com o comprador, não é? Eu gostava só de dar a minha opinião sobre isso, que é, do ponto de vista de cobrar honorários, é ilegal. Portanto, não é possível cobrar honorários aos clientes da mediação imobiliária. E isso está na lei, portanto, não é possível cobrar. Agora, não é proibido oferecê-lo. Certo. Tipo... Como parte do serviço. Obviamente, claro. tipo, uma pessoa quando vai apresentar um serviço à casa de um cliente e cobra determinada comissão, que é o que falamos hoje aqui neste tema, tem que cobrar uma determinada comissão. Os seus honorários é com base num serviço que se presta. E esse serviço que se presta, que tem que ser apresentado ao cliente, se inclui um relatório de avaliação imobiliária. O relatório de avaliação imobiliária não é um ACM. Um ACM, que é uma análise comparativa de mercado, é apenas olhar para o mercado, o que é que se vendeu, ou eventualmente uma análise de concorrência, que não significa um relatório de avaliação. Um relatório de avaliação obriga a 2 métodos dos 3 tradicionais. Portanto, existe o método dos custos, o método do rendimento, que fundamenta também o método comparativo, ou que apresenta divergências entre eles. E eu gostaria só de dizer isto para encerrar o tema. Se os estudos de mercado fossem relevantes e conclusivos, porque é que os bancos, quando financiam alguém, pedem um relatório de avaliação? Claro. Porque é que eles não dizem, então, olha, traga o estudo de mercado da imobiliária? Claro. Por outro lado, quando um consultor vai à casa de um cliente com um ACM, que foi um output que um computador lhes deu, o que é que eles dizem ao cliente? Dizem, a sua casa vale isto. Mas se sabem fazer um relatório de avaliação, e as pessoas dizem, mas o meu tem mais sol. Eles dizem, sim, por isso vale mais 5%. Mas a minha tem varanda. Sim, por isso a varanda vale 30% ao valor. Ou seja, a capacidade de justificar, de saber, é notória de uma pessoa que está preparada de uma outra que não pesca nada. Verdade. Apenas é um condutor, um veículo de entregar documentos. Portanto, a minha opinião concreta é, faz sentido prestar um serviço de mediação imobiliária com determinados honorários, que ainda não fomos a esse tema, ou as empresas cobram à parte. Eu não emano qualquer opinião, deixo isso para vós, mas tipo, a partir do momento que eu tenho uma empresa de mediação imobiliária e cobro por um serviço agregado que inclui tudo isto, se eu tenho um home stager, porque eu não sei fazer home staging, tenho 2 hipóteses, ou faço o curso e ofereço com o meu trabalho, ou não tenho conhecimento, contrato. Se quero oferecer um relatório, ou contrato com um avaliador imobiliário, ou faço o curso e sei fazer. E por aí fora. Portanto, de facto, a minha pergunta é, então será que a empresa de mediação também vende fotografias e vídeo imobiliário, por exemplo, a uma pessoa que quer vender uma casa sozinho? Ou seja, vamos começar a vender placas com autocolantes com os números das pessoas para elas porem na varanda? Sim, porque na realidade ou oferece um serviço imobiliário? Pergunto eu, não sei. É o que estás a dizer, não é? Antigamente também não se via fotografias profissionais E hoje e não se vendia o serviço de fotografia profissional à Claro. parte, não é? Não se cobrava. Ou não se cobrava, sempre, sim, sim. exatamente. Mas há empresas disso, Sim. há empresas de Claro que há. homestaging que podem vender o serviço de homestaging, há empresas de avaliação que vendem o serviço de avaliação, que eu também tenho, eu vendo serviços de avaliação.
Mas eu não vou abrir uma agência imobiliária para vender avaliações ou para vender homestaging ou para vender fotografias e vídeos ou para vender planos de marketing ou para vender análises SWOT. Ou seja, na verdade, uma empresa de mediação tem é que definir qual é o seu nível de serviço. E a todos os clientes que querem atender, cobram. Não tenho opinião formada dos outros nichos de clientes, tipo, eu não quero tudo, mas só quero a fotografia. Eventualmente, se quiserem, não sei se isso é legal, nem sei como é que faturam. Não pensei nisso. Mas avaliação não é legal. Isso não podem. Aos seus clientes com quem celebram contratos de mediação. Portanto, não se lembrem de fazer isso, tá? Sim. Então, vamos para o próximo tema? Eu acho que sim. Sim? Acho que sim. Estão em tantos. Mas tu podes querer dar a tua opinião sobre isso. Eu já dei a minha opinião sobre esse tema e já falei sobre esta questão de cobrarem por serviços acessórios. Sei que existe. Algumas das pessoas até incluem mais uma percentagem, mais 1%, mas não o cobram logo. Há duas hipóteses. Ou fazem dessa forma em que cobram 1% a mais em caso de sucesso, ok? Eles próprios suportam o custo, mas em vez dos 5% normais, cobram os 6%. E depois, no caso de sucesso, sim, no final de tudo, no final do serviço prestado com sucesso, tem a sua remuneração. Mas isso não faz sentido. Há outras... Deixa-me ver só se eu percebi bem. Imagina, eu estou-te a vender um serviço que é 5%, mas com homestaging é 6%, mas eu só cobro o homestaging se vender a casa. Não. Então não estou a perceber. Cobra sempre os 6%. Ou seja, não ganha nada se não tiver sucesso. Ou seja, não é Sim, mas remunerado. estavas a dizer, ponho mais 1% para se ter o tiver serviço sucesso. de homestaging. Não, para ter o serviço de homestaging, como se fosse um add-on de serviço. Devido ao investimento que é lá colocado, acontece muito nas casas vazias. Eu percebo. Sim. Tipo, o serviço é 5, no seu caso necessitaria de homestaging, neste caso deveria ser 6. Exatamente. Pronto, é isso, nesse caso. Pronto. Isso tem a ver com, na realidade, e podemos se calhar até enverdar aqui para este tema, que não sei se está no papelinho, mas não interessa. Agora vou avacalhar isto tudo. Que é, se há uma comissão que é dita, vá, entre aspas, normal, não é? Que é os 5%. Mas a verdade é que o consultor, se tem mais serviço e se presta mais serviço, pode cobrar mais pelo serviço. E, portanto, aí faz sentido o que tu estás a dizer, não é? Se eu tenho um serviço de homestaging incluído naquilo que eu presto, A tua proposta de valor? Sim. a minha proposta de valor tem mais coisas agregadas, porque não cobrar mais? Agora, o que eu não concordo, se calhar, é dizerem à pessoa que, olha, é mais 1% se quiser o homestaging. Não, se isso faz parte da minha proposta de valor, então eu tenho que defender esta proposta de valor e dizer, não, o meu serviço é este, e como o meu serviço é tão bom e inclui isto, então... Eu não faço se não for assim. Claro. Então, como é que tu depois justificas? Quer dizer, tu estás a dizer que fazes um trabalho XPTO a uma pessoa, não é? Mas estás a dizer que o teu trabalho vai ser menor, não é? Ou que o teu serviço vai ser com menos qualidade porque não tem homestaging. Não, se tu acreditas que o teu serviço é mesmo muito bom... Pode não precisar. Mas se não precisa... Eu não preciso de vender esse serviço com homestaging. Sim, mas eu compreendo isso numa estratégia, chama-se MANA, a técnica. Melhor alternativa ao negociado anteriormente. Tipo, é uma técnica oficial até de negociação, que é, imagina, eu tenho um restaurante e tenho a diária. A diária é entrada, sopa, almoço e sobremesa. Mas tu não queres sobremesa. Não tens esse hábito, sentes-te muito cheia, muito... Ou demasiado cortaste o satisfeita. Cortaste o açúcar e não comes, tipo, és não super queres nem saudável. sobremesa nem nada disso. E também te sentes injustiçada de estar a pagar o valor da diária quando não comes sobremesa. Sim. Então esta mana é, em português, é de facto nós termos aqui uma possível negociação para algo que não se usufrui. Eu preferia ver isto do ponto de vista, nós cobramos 6, temos tudo isto, no seu caso poderemos dispensar esta técnica e portanto é só 5. Eu prefiro o ponto de vista que acabei de dizer do que esse que tu disseste, Pinheirinho, mas isso tem a ver com identidades, por isso isto é controvérsia. Mas eu queria já lançar outra brasa cá para cima. Não, eu ia desafiar a outra coisa. Não, a brasa vem dali. Lanço uma brasa, mas já me está na cabeça. Nem é preciso do papel. Sim, Mas eu vou lançar esta. Do apoio, E o desafio, agora para as pede. pessoas que nos possam estar a ouvir, nem sei se nos veem, se a ouvir. Acho que também nos veem, pois, por isso é que isto é gravado. E não é só audição. Eu gostava mesmo de fazer uma pergunta. Como é que chegou ao seu preço? Esta é que eu acho deliciosa. Se na verdade as pessoas já estão no trabalho, já estão a exercer e estão a cobrar a sua comissão, porque é essa? Porque não 4%. A Susana disse 5% é o normal. Não sei. Não sei se é o normal ou se é o anormal. A minha pergunta é, porquê isso? Como é que chegou? Nós, quando estudamos em gestão, em economia,
sabemos que os preços se formam de várias formas. É um conceito teórico, que eu não venho aqui vender essa sabedoria, mas há várias formas de chegar a um preço, por análise de concorrência, por análise dos custos, enfim. A realidade é, se já tem um negócio a funcionar e cobra X%, a minha pergunta é, porquê? Isso e não outro. Quando um cliente diz, eu quero X para a minha casa, nos cursos eu ensino sempre a mandar isso abaixo, não é? Como é que chegou a esse valor? E desmontar isto. É isso que ensino, basicamente. E agora gostaria de lhe fazer assim a mesma pergunta. Porquê esse valor? E as pessoas, algumas ficaram neste momento Vítor, engasgadas. tu és tramado, pá. Não, ficam engasgadas porque não sabem o porquê esse valor. Eu gostaria de dizer algo, por isso nós estamos aqui. Se de facto estamos a ter a oportunidade de criticar alguns conceitos, eu no seu lugar desenvolvia isto, primeira parte, sozinho. Se eu fosse um empresário, eu fazia isto sozinho. Depois marcava uma reunião na equipa e fazia a mesma pergunta à equipa. Vocês que andam na rua e cobram X, se uma pessoa pergunta porquê, o que é que diz? E isto faz-nos chegar a um ponto que é qual é a minha estratégia de valor. Qual é a minha proposta de valor? Eu, quando vou à casa de uma pessoa, eu digo que lhe dou o quê em troca disto. E então aí sim, se a pessoa não precisa disto, posso descontar. Agora, descontar do nada é desvalorização de serviço. Não sou a favor de nada disso, como sabem. Mas também não sou a favor de pedir X sem saber porquê. Aliás, isso é uma das razões pelas quais muitos consultores não conseguem trazer uma angariação. Sim. Porque eles não conseguem justificar o valor que estão a a sua pedir. proposta de valor. Porque alguém lhe disse. Eles não têm clareza. Eles não têm clareza da sua proposta de serviço. Quando nós falamos em valor, estamos sempre a falar de uma equação que tem duas variáveis, que é os custos e o benefício. Qual é o benefício que eu tiro disto e quanto é que eu tenho que pagar para beneficiar disto. Às vezes o benefício pode ser assim, pode ser apenas uma experiência. Deixem-me dizer-vos, eu não sou fundamentalista e quadrado ao ponto de não entender isto. O benefício pode ser apenas estar comigo. É que não sei se estás a ver. Eu posso dar o mesmo tema que tu e termos preços diferentes. Exatamente. Mas porque o tom da tua voz é diferente do meu. Sim. A forma como convences a pessoa pode ser diferente da minha. A teoria é a mesma, mas o impacto que eu causo pode ser diferente do teu. Certo? Certíssimo. Portanto, eu posso comprar umas meias de uma marca e tu de outra, fabricadas na mesma fábrica com o mesmo tipo de material, mas as minhas têm uma marca e a sensação que eu tenho de usar aquilo permite-me pagar. O benefício que eu sinto permite-me pagar. Portanto, e nem sequer vou falar de mais nada. Portanto, isto eu já estou com exemplos na cabeça, mas tenho que me travar. Mas deixem-me dizer, basicamente é quase o mesmo de tu usares uma coisa verdadeira ou uma coisa falsa, plagiada. Tipo, gastas não sei quantos milhares de euros numa coisa que tu por 100 euros, se calhar, compras aquilo falso, ou 200. Mas a minha pergunta é o que é que tu sentes em relação a isso? Estás-te a enganar a ti próprio, não é? Primeiro do que tudo. É que eu sentir-me envergonhado. Sim. Eu, a qualquer sítio que fosse, parece que fui desvalorizado. Sou plástico, sou falso, mas isto é a minha emoção, é o que eu sinto. Enquanto que, ao usares aquilo, tu sentes que alguém criou aquilo e tu tens uma coisa que para ti significa aquele valor, de facto. Por isso tu deixas de investir esse dinheiro noutras coisas para ter aquela, porque valorizaste. Um consultor imobiliário, quando vai à casa de uma pessoa, ele tem que conseguir explicar porque é que ele cobra aquilo. Mas mais do que isso, o seu cliente, quando está perante ele, perceber o benefício que tira daquela experiência. Eu gostaria muito, muito de deixar isto claro. Não é só aquilo que se diz, mas é aquilo que se passa, a emoção que passa para o cliente quando um consultor... O consultor pode elencar os itens todos do serviço a olhar para baixo e a coisa já não é igual. Ou pode elencar os itens todos do serviço, olhar nos olhos e a pessoa está a salivar de desejo. E disse exatamente o mesmo que o último consultor que foi lá à casa tentar fazer a angariação. Mas dizes com outro encanto. Exatamente. Com o brilho dos teus olhos, com o teu cheiro, com a tua intuação. E isto tem um valor. Porque tu também ficas com a propriedade, não é? Tens a propriedade do teu próprio serviço. Sim. É tão bonito isto, não é? Isto é o que nos torna únicos. Às Verdade. vezes eu digo nos cursos, no fim de explicar as razões todas, no fim acaba um curso do género. E agora sabem porque é que podemos cobrar isto? Ou porque é que alguém nos tem que entregar a nós? Porque sou eu. Claro. E a partir do momento que tu dizes à pessoa, sou eu. Tipo, a pessoa, porque é que lhe entrega assim e não a outro? Mas porque sou eu. E chega. E olha... Não é tão bonito? Mas é mesmo só isso. Estás a ficar apaixonado, Pinheirinho? Estou a gostar muito de ouvir, até porque muitas das vezes, quando nós falamos, e o mercado imobiliário é um mercado
que roda muito e que as estratégias de venda, as formações que são dadas, inclusivamente aquelas formações mais de seguida de formação, aquelas formações iniciais de consultores, passa muito pelo mesmo. Aqui está a oferta da agência, esta oferta que tu vais fazer como se fosse uma missa, vais começar pelo Pai Nosso, acabas do não sei quê, e no final é 5%. Yeah. E no fundo eles não sentem aquilo como propriedade deles. Yeah. Não é? É logo a primeira coisa, eles estão-se a enganar eles próprios porque eles sabem, eu vou ganhar muito dinheiro para o mercado imobiliário, mas depois não acreditam eles próprios. Primeiro não sabem o que é que se trata do serviço, não sabem como é que entregam o serviço, e lá está, por isso a importância deles próprios poderem refletir sobre o seu serviço, não é? Eles próprios poderem produzir o seu próprio dossiê de apresentação de serviços, pasta de angariação, seja aquilo que nós queiramos chamar, para eles poderem começar a sentir-se mais proprietários do seu serviço. Com isso, depois poderem construir o seu plano de marketing, também é um acessório ao seu serviço completo, para além do tem isto tudo que dá corpo à sua oferta, e isto sim, no fim, vai acontecer que mais nenhum falou assim. Yeah. E isto entristece-me, porque há de facto muito pouca concorrência válida no mercado imobiliário, porque as pessoas não dão tempo a elas próprias para melhorar. E o melhorar às vezes é só conhecer-se a si, não é? Conhecer o cliente e perceber se a sua oferta encaixa naquilo que o cliente precisa, porque muitas vezes até pode nem encaixar e dizer, não, eu não sirvo para si. E, portanto, nem 5, nem 6, nem 7, eu não sou a pessoa indicada para si. E, digamos, pergunto assim, se nós perguntarmos a 100 consultores qual é que é o cliente ideal dele, um que tenha uma casa para comprar ou alguém que queira vender a sua casa. Sim, é super não tem genérico. qualquer tipo de especificidade naquilo que pretende enquanto cliente também. Mas sabes que aquilo que te entristece, na realidade, é uma oportunidade para quem entra agora no mercado e percebe isso. Porque tu depois pões um consultor que chegou agora ao mercado, mas que tem uma clareza muito grande daquilo que quer, do cliente que quer servir, e ele destaca-se completamente de outro consultor que está, se calhar, há 10 ou há 20 anos no mercado e que está habituado a fazer tudo by the book, como na agência. Até pode ser brilhante, não é? Mas a forma de comunicar, se não for assertiva, cada vez mais temos um cliente que está muito exigente, mais consciente do que é que quer também. E do valor do dinheiro. E do valor do dinheiro, exatamente, porque são 5%, não é? 5% no mínimo, digo eu, não é? Porque eu gosto das comissões de 5%, abaixo disso não gosto muito. E já lá vamos aos 5%. Mas é isto. O consultor muitas vezes não consegue justificar, e eu tive muitos consultores assim, que quando vieram para o imobiliário que me diziam, Susana, mas 5% é muito. Sim, eles próprios, para eles, próprios aquilo parecia demasiado. Isto é muito dinheiro para cobrar a um cliente, não é? E primeiro que eles percebam o que é que eles têm que fazer, e isto é muito fácil, porque tu quando chegas ao mercado imobiliário, não é? O consultor chega e pensa, isto é fácil, é só abrir portas e fazer aqui umas coisas, já está. Sim, para isso, realmente, é muito dinheiro. Não é? Se tu só vais abrir portas e pouco mais, aí concordo. Os próprios acreditam. Mas depois eles percebem que, mas não é só isto. Agora tenho que saber mais isto, e tenho que saber mais aquilo, e tenho que melhorar, e tenho que evoluir. Então, quando tu estás quando começas a perceber isto, começas a perceber, espera lá. Eu costumo perguntar, olha lá, não tens clientes que 5% até é pouco para o trabalho que tu tiveste? Pois é. E é isso que não é visível, não é? É o trabalho todo que eles têm de estudar, de se formarem, de conhecerem o mercado e de se conhecerem eles próprios, como tu estavas a dizer. Porque tu precisas de conhecer a ti próprio para perceberes o que é que tu queres fazer. Que cliente é que tu queres, como é que tu queres estar no mercado, porque os negócios são todos diferentes. Exatamente. Qual é o serviço que quer prestar, como é que quer prestar esse serviço, controlar isso, como é que eu comunico com o cliente, como é que eu faço ver que o que eu estou a oferecer é de facto valioso para ele e no fundo vem em resposta à sua necessidade. É isso que estamos aqui a falar. Eu mais uma vez, olha, estou maravilhado em estar aqui. Ainda bem, eu também. Estou maravilhado em estar aqui porque o facto de vos ouvir falar e a Susana a dizer, eu não gosto de falar com pessoas que cobram menos 5%, eu também não. Não é que não gosto de falar com as pessoas, eu adoro falar com pessoas. Gostas de missões altas, ok. Agora.
Sim, eu percebi. Eu nunca tive que negociar a minha comissão. Eu, Eu quando fui também não. consultora, era 5%, era 5%. Certo. E nunca tive que negociar, ou melhor, não é nunca tive que negociar, porque a verdade é que os proprietários sempre tentam, não é? Há ali uma altura em que eles, e tal, mas eu baixei aqui o preço da minha casa e também vocês têm que baixar o preço da comissão. Eu nunca baixei. Ou seja, sempre negociei o suficiente para, ok, são 5%, foi este valor acordado. E acho, efetivamente, que abaixo dos 5% das duas, uma, tu estás a prestar realmente um mau serviço, porque hoje em dia, ainda por cima, com a quantidade de coisas que tu deves saber e que deves entregar ao teu cliente, 5% é o mínimo. E tu até tens imobiliários que até cobram mais. Mas eu tenho outra imobiliários opinião. não, agentes imobiliários. Diferente. Eu estou de acordo contigo, mas com outra opinião. Imagina a lata. Força. A lata. É que é o seguinte. Eu adoro trabalhar com pessoas que gostam de praticar uma comissão elevada. Mas porque eu adoro serviços com muita, muita qualidade e muito completos. Claro. Estamos a falar a mesma coisa. Parece-me Tanto bem. eu como sim, tu. Sim. E o Pinheirinho igual, portanto todos estamos a pensar o mesmo. No entanto, as coisas não têm que ter todas esse valor. Eu acredito que possam haver empresas que levam só 2 ou 3 ou 4% e está tudo certo. E também certo. Porquê? Imagina que tu dizes, só lá vão mostrar a casa. Imagina que a minha empresa de mediação imobiliária é uma mediação imobiliária low cost, em que de facto só abrimos portas. Não estamos a dar acompanhamento jurídico nem fiscal, não é a nossa matéria. Tipo, isso é muito para nós. Tipo, é só abrir portas e pôr na internet. Mas aí então a promoção tem que ser essa. Não posso é estar a prometer, eu faço o mesmo que os outros, mas cobro 2%. Mas por isso eu continuo a falar da minha coerência. Porque é que não há de haver uma empresa que não faz quase nada, tudo bem, mas que este quase nada já é o essencial para algumas pessoas. Imagina para pessoas que de facto estão longe, não podem mostrar a casa, não têm essa disponibilidade. Isso chega-lhes. Então está tudo certo. É só aquilo que eles querem. Eu quando vou a uma marca de um automóvel, eu tenho que saber que ele começa num valor e acaba noutro, consoante o tipo de qualidade que lá vem. E o serviço, o produto, o que é que ele traz, características tem o produto. Os serviços também têm características. E os serviços só são intangíveis, enquanto que os produtos são tangíveis, são coisas diferentes. Mas os serviços também têm um conjunto de critérios e de qualidade e de percepção de valor. Se a minha empresa é uma empresa projetada para uma coisa, nós quando estamos, por exemplo, as estratégias de valor, nós estudamos aquelas teorias do Blue Ocean, Red Ocean. Sim. Eu posso estar a criar valor, não dar quase nada, mas do preço altamente competitivo. É muito baixo. E ok, estou a trabalhar no meu nicho, na mesma. Para pessoas de início de gama, tipo que não têm recursos, que não valorizam muito uma coisa muito completa. Há pessoas que quando vão comprar um carro, desde que tenha rodas e aquilo anda, pode ser uma marca muito, muito acessível, uma coisa sem grande qualidade, mas desde que ande, o que eu quero é deslocar-me. Há outros que preferem a segurança, o conforto, a comodidade, enfim, N coisas. Portanto, consoante aquilo que a pessoa procura, podem haver empresas de mediação adaptadas a essa necessidade. Não me choca haver preços diferentes. Portanto, quando um cliente perante uma empresa de mediação que pede um valor elevado e o cliente diz isso é muito, porque veio aqui uma que me pediu 3 ou 2, para mim está tudo certo. Desde que ela trabalhe para 2. O que eu aqui venho apresentar é uma coisa para 5. E se tu dizes, mas Vitor, isso não faz sentido, que isso as pessoas sabem fazer. Olha, Susana, eu sei arrumar a casa e fazer a cama, mas paga quem me a faça. Bom, agora esta eu não percebi. Olha lá o que é que eu disse algo assim tão grave e apagaram tudo? Apagou-se tudo. Por causa de falar na cama? Foi isso? Se calhar. Ora, obrigado aí pela luz, por alguma luz. Haja luz, não é? Fez-se luz. Vamos continuar? Bom, a verdade é que eu estava a dizer esse ponto de vista, só que o Pinheirinho eu notei que estava ali com alguma inquietação. Estava. E eu quero muito ouvi-lo, porque a ideia é mesmo essa. Eu apenas quis dizer que há diferentes tipos de serviços, com diferentes preços, e portanto, cada um é que sabe o que é que precisa, não é? E o que é que está disposto a pagar. Pinheirinho. Ora, estava-me aqui a contorcer aqui um bocadinho, para não, enfim, para ver se não te interrompia, mas aqui a questão é que é certo que sim, que deve haver várias gamas de serviço, mas será justo para o proprietário, ou neste caso até será, como é que é dizer, será justo também para a pessoa que está a prestar um serviço, perceber que o facto de estar
a cobrar uma comissão de 2, 3, 1,5, comissão fixa, saber claramente que isso vai prejudicar o sucesso do negócio, fará sentido que cobre essa comissão? Eu compreendo a tua questão pura, digamos assim. Compreendo e é muito interessante esse ponto de vista. Na verdade, em minha opinião pessoal, eu sou muito a favor de um serviço muito completo, de muita qualidade a um elevado preço, porque não é possível fazer tudo por pouco, não é? Mas ainda assim eu compreendo que as pessoas têm necessidades diferentes. E como têm necessidades diferentes, eu gosto muito de comer pão com cereais. Mas se eu não tiver recursos para isso, eu posso comer apenas um pão com uma farinha mais humilde. E isso certamente mata a minha fome. Portanto, eu acredito que possam haver, não estou a defendê-lo nem a contrariar, estou apenas a dizer que quando há preços diferentes, deveria necessariamente haver qualidades de serviço diferentes para que se perceba, para que a pessoa entenda que efetivamente cada coisa tem um valor. E um consultor que cobra 5%, não dizer eu cobro 5 porque me apetece, porque todos levam. Não, porque cada um tem um tipo de serviço, tem um tipo de complemento que oferece às pessoas, que não é só vender uma casa, é dar segurança, é dar aconselhamento que lhe permite tomar determinadas decisões, eventualmente algumas decisões até na futura casa nova. É um serviço que compõe muitas coisas agregadas e isso tem um valor. Ainda assim, não consigo fugir aqui a esta questão, que é, sabendo como está o imobiliário em Portugal, muitas vezes a primeira pergunta que o profissional faz a outro profissional é quanto é que está angariado. Como? E a quanto é que está angariado? O preço do imóvel? Não, a casa. A percentagem é que está angariada aquele produto, aquele imóvel. Qual o valor da comissão, não é? Exatamente, qual o valor da comissão. E muitas das vezes, só pelo facto da pessoa dizer que está a 4, está a 3,5... Pode prejudicar. Prejudica claramente o negócio. Isso é um dos argumentos que eu muitas vezes utilizo, por exemplo, nas formações de objeção ao preço. E que eu gosto muito desse tema. Porque, de facto, quando se fragiliza muitos honorários, pode pôr em causa o sucesso do negócio, porque sempre que um consultor percebe que o outro colega angariou a um valor muito baixo, pode haver a tendência para aconselhar um imóvel onde a pessoa ganhe mais do que esse. Obviamente que sim, mas mais uma vez, continuo a dizer, não é o que eu defendo os valores elevados com a qualidade percebida para esse valor. Se a pessoa tem consciência que aquilo que está a oferecer não é isso, em minha opinião pessoal, eu considero injusto praticar 5% por nada. Eu acho que aqui a questão fulcral disto é ser transparente. É verdade. Ou seja, se eu estou a prestar um serviço de 2%, eu tenho a obrigação de dizer ao proprietário, olha, o meu serviço é de 2%, claro, e eu só faço isto. Exatamente. E nesse sentido, ok, eu até percebo o teu ponto de vista. Oh, Susana, eu gostava até de acrescentar algo mais ao Pinheirinho, porque o que tu dizes, no fundo, é o que todos nós pensamos. Todos estamos de acordo. São apenas pontos de vista, formas como as coisas podem ser feitas. Eu julgo que era muito interessante, mais uma vez, para quem nos está a ouvir, responder a esta questão. Verdade. Se de facto, quando vai à casa de uma pessoa, lhe explica em que é que consiste o seu serviço. Ou seja, que a pessoa fica apenas no que pensa que é o serviço da mediação imobiliária. Muitas vezes, quando nós estamos no treino deste curso, da estratégia de valor, e eu faço aquelas perguntas de fecho do negócio no final, muitas pessoas dizem, eu nunca pensaria que a mediação imobiliária incluísse isto tudo. Então, se um consultor imobiliário não pensaria que a mediação inclui isto tudo, o que é que pensa um particular? Agora, isto leva-me a crer que os consultores não têm sequer a experiência de o fazer no dia-a-dia. As pessoas não têm uma clareza, que é uma expressão tua, Susana, mas não têm aquela clareza de qual é que é o meu serviço e quanto é que ele vale. E como as pessoas não têm isso, não o fazem. Quer dizer, uma pessoa não faz o que não sabe. Claro. E, portanto, eu acho que devia haver essa cultura. Os profissionais da mediação, os brokers, as marcas, olha, uma marca... Imagina que eu era um master numa marca no país. Eu gostaria muito que toda a gente, quando toca no nome da minha marca, associasse a determinado padrão de qualidade, a determinado valor. A verdade é que tu lidas com muitas empresas, tal como eu, N empresas, se calhar todas, não é? No país, e a pergunta é o que é que os distingue? Eles valem-se do quê? Uns dizem a minha é maior, a outra a minha é mais representativa neste mercado, a outra é não sei o quê. E é isso que se vende quando se vai angariar um imóvel.
É isso que a pessoa compra a um consultor. Na verdade, os consultores deveriam era saber o que é que lhes vão oferecer. Verdade. Essa uniformização de comportamento, essa homogeneidade de procedimento, era aquilo em que eu me preocuparia. Cada consultor que integra a minha marca deveria levar formação para prestar este serviço. Porque é triste eu recorrer a uma marca e se tenho a sorte de calhar contigo, fico feliz. Se calho com a Susana, ela pode não fazer o mesmo, eu já fico mais triste. Comigo ainda sou pior, ainda mais triste ficava. E isto não faz sentido nenhum. Então, porque é que a marca há de cobrar o mesmo valor se todos nós fazemos coisas diferentes? Deveria haver uma uniformização de padrão de serviço a este valor. É a minha opinião. Sim, Bom, todos o mesmo. Na realidade, nós estamos muito alinhados, apesar de controvérsia, de gente gerar aqui... Desvios. Apesar de haver controvérsia, a gente acaba por pensar todos mais ou menos da mesma forma. Que acho que vai acontecer na cabeça de quem nos ouve. Sim, e seria muito interessante até para os consultores, os profissionais que nos estão a ver e a ouvir neste momento, que partilhassem este vídeo com outras pessoas que são os clientes deles, para que essas pessoas também cresçam na sua consciência e percebam que tipo de serviço é que estão a comprar, é que estão a ter acesso. E para se criar valor nesses comentários, eu da minha parte adoro ler os comentários àquilo que digo. Eu julgo que isto é uma prática pedagógica que vou deixar. Em vez das pessoas responderem com um comentário que muitas vezes é um manifesto do ego, eu acho que deveríamos primeiro despir-nos dele, certo. Não respondermos daquilo que eu penso, porque muitas vezes a cognição tem a ver aqui com esta minha necessidade de fazer valer a minha dama, mas mais do que isso é o que é que eu sinto com isto que estes três disseram. E a partir do momento que eu consigo sentir o que é que isto impactou em mim, despido de qualquer preconceito, ter a coragem de expor os seus comentários, eu acho que é muito lindo. Muito. E merecemos isso. E merecemos muito isso. Verdade. Vamos terminar, porque a gente vai ficar sem bateria, portanto, isto não temos como carregar. Não sabemos quando voltar? Não sabemos o que é que vai acontecer. É importante era dizer às pessoas que nós estamos justamente no momento do apagão, não é? É verdade, é verdade. Portanto, para quem não sabe, isto vai ser visto muito mais tarde, daqui a algum tempo, perceber que isto aconteceu no dia do apagão. É verdade. Sim, nem sei que dia é hoje, 27, 28. Não sei também. Obrigado, Eric. 28, estamos no dia 28 de abril de 2025, tá? Portanto, vão ver para trás o que é que aconteceu neste dia. Susana, damos já aqui o tema do próximo episódio e depois despedimos. Sim, pode ser. Sabes o tema do episódio? É que eu não me lembro. Sei. Eu também não. Eu sei qual é. Diz lá. Eu fiz o trabalho de casa. O jovenzito, não é? O rapazito. Então vamos falar sobre exclusivo ou não exclusivo. Vai ser espetacular. Adoram. E eu gostaria, mais uma vez, de abrir o tema. Vai ser o próximo podcast. Vítor, não podemos ceder aqui o tema. Vamos ficar sem bateria, pá. Apenas para as pessoas que não gostam do exclusivo, que pensem na esfera pessoal. O que é que sentem acerca disso? Muito bom. Ups. Bem, promete. Au. Bom, como é que a gente se despede? Até à próxima. Vemo-nos na próxima Conversas não. Controvérsias imobiliárias. E podes desejar muitas controvérsias, Muitas não é? controvérsias para vocês. Esta foi a prova de que nem tudo tem que ser bem feito. Apenas temos é que fazer. É isso Até à mesmo. próxima. Obrigado. Obrigada.